Olá, pessoal! Vamos falar hoje sobre princípios. Vamos analisar o regime jurídico administrativo e os princípios expresso e implícito da Constituição. O regime jurídico administrativo é o estudo dos princípios orientadores da atuação estatal. O regime jurídico administrativo é o conjunto harmônico de princípios que define a lógica da atuação do ente público, a qual se baseia na existência de limitações e prerrogativas em face do interesse público. Conforme podemos notar, a atuação estatal se sustenta em dois pilares, quais sejam a existência de prerrogativas e limitações. O primeiro pilar traz todas as garantias e prerrogativas da administração pública, que se resumem no princípio da supremacia do interesse público. Havendo necessidade, o Estado vai restringir o interesse do particular para atingir o interesse público. Podemos ver isso quando o Estado desapropria um bem de um particular para atingir o interesse da coletividade. Entretanto, essas prerrogativas possuem limites. Essas limitações são as bases do segundo pilar, que é o princípio da indisponibilidade do interesse público. Impõe-se restrições ao administrador público para evitar que ele abra mão do interesse público e persiga interesses privados. Essa é a lógica do regime jurídico administrativo. São as prerrogativas do Estado versus suas limitações. Tudo o que vamos aprender nas nossas aulas de direito administrativo segue essa lógica de prerrogativas e limitações. Esses dois princípios norteiam toda a matéria de direito administrativo. Como exemplos, nós podemos pegar os contratos administrativos. Os contratos possuem prerrogativas como cláusulas exorbitantes, alteração unilateral e como limitações, é necessário fazer licitações e o contrato possui prazo determinado. Outro exemplo são os servidores públicos. Os servidores públicos possuem prerrogativas como estabilidades e vantagens. E como limitações, eles não podem acumular cargos e empregos, devem fazer concurso e possuem um teto remuneratório. A existência dos princípios é fundamental para a formação da matéria de direito administrativo como ramo autônomo do direito. Entretanto, como ela não está totalmente regulamentada de forma expressa na legislação, há enormes divergências quanto à sua aplicação na atuação estatal. De qualquer forma, é-se disso que todos os princípios que se aplicam ao direito administrativo decorrem do texto constitucional, seja de forma expressa, seja de forma implícita. Em outras palavras, pode-se afirmar que a nossa Constituição é base para a definição de todos os princípios que orientam a atuação da administração. Todavia, alguns deles não estão expressamente dispostos na lei, ou seja, decorre de sua interpretação. Princípios e regras. Antes de passarmos para o estudo dos princípios propriamente dito, faz-se necessário fazermos uma diferenciação de princípios e regras e como se resolvem os conflitos. Os princípios devem ser entendidos como normas gerais coercitivas que orientam a atuação do indivíduo, definindo valores a serem observados na conduta. As regras, de outra forma, se caracterizam por disposições que definem a atuação do indivíduo diante de determinada situação concreta. O conflito entre regras resulta em antinomia, situação em que se torna necessária a retirada de uma das regras do ordenamento jurídico. De outra forma, diante de uma aparente antinomia entre princípios, deverá ser realizada uma ponderação de interesses, de forma a definir qual a melhor solução a ser adotada na situação. Princípios constitucionais expressos. Vamos estudar primeiro agora o princípio da legalidade. O princípio da legalidade decorre da existência do Estado de Direito como uma pessoa jurídica responsável por criar o direito. No entanto, submissa ao ordenamento jurídico por ela mesma criada e aplicável a todos os cidadãos. A professora Flávia Bahia Martins diz que o Estado democrático de direito repousa sob o signo da legalidade em seu sentido material ou amplo.
expressa a sujeição ou subordinação das pessoas, órgãos ou entidade às prescrições emanadas do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. O princípio da legalidade é aplicado de forma diferente para o particular e para a administração pública. Ao particular, o princípio é entendido como não contradição à lei e está expresso no artigo 5º, inciso 2, da Constituição. Já a administração pública, o princípio significa subordinação à lei, ou seja, só é possível fazer o que a lei autoriza ou determina. Ele está previsto no artigo 37, caput da Constituição. Vamos estudar agora o princípio da impessoalidade. A doutrina tradicional entende que este princípio se traduz na ideia de que a atuação do agente público deve se pautar pela busca dos interesses da coletividade, visando a não discriminação de condutas. Com efeito, o princípio da impessoalidade reflete a necessidade de uma atuação que não discrimina as pessoas, seja para benefício, seja para prejuízo. O poder público não poderá nomear alguém para a assunção de cargo público por qualquer outro motivo que não seja a aprovação em concurso público de provas ou de provas de título. Da mesma forma, não é possível a contratação de qualquer pessoa, mas tão somente do sujeito que se sagrou vencedor no procedimento licitatório. A doutrina moderna, além do entendimento da não discriminação, a impessoalidade também é vista sob a perspectiva do agente público. Nesse sentido, quando o agente público atua, não é a pessoa do agente que pratica o ato, mas o Estado, órgão que ele representa. Corresponde, portanto, à já conhecida teoria do órgão, ou teoria da imputação volitiva, utilizada pelo direito brasileiro. Assim sendo, todas as vezes que o agente atua, essa atuação deve ser imputada ao órgão que esse agente é vinculado, e não ao agente propriamente dito. Vamos falar agora sobre o princípio da moralidade. A moralidade significa honestidade, lealdade, boa-fé de conduta no exercício da função administrativa, ou seja, a atuação não corrupta dos gestores públicos, ao tratar com a coisa de titularidade do Estado. Esta norma estabelece a obrigatoriedade de observância a padrões éticos de conduta, para que se assegure o exercício da função pública de forma a atender às necessidades da coletividade. A moralidade aqui é a moralidade jurídica e não a moralidade social. A moralidade social procura fazer uma diferenciação entre o bem e o mal, o certo e o errado. No senso comum da sociedade, já a moralidade jurídica está ligada sempre ao conceito do bom administrador de atuação que vise alcançar o bem-estar de toda a coletividade e dos cidadãos a quais essa conduta se dirige. Vamos estudar agora o princípio da publicidade. O princípio da publicidade possui duas finalidades. A primeira é dar transparência aos atos da administração. A segunda é dar eficiência aos atos administrativos. O princípio da publicidade, como forma de transparência, é necessário, pois não se pode admitir que assuntos da administração, que são de interesse de todos, sejam praticados de forma oculta. A publicidade deve garantir não só o conhecimento dos atos, como a sua fiscalização pela população. Para assegurar tal prerrogativa, a Constituição da República, no artigo 5º, inciso 33, garante o direito à informação e o inciso 72 confere a garantia do habeas data como remédio para solucionar qualquer controvérsia violadora desse direito. Da mesma forma, no mesmo artigo 5º, agora o inciso 34, a linha B, confere o direito à obtenção de certidões em repartições públicas. Para assegurar esses dispositivos, foi editada a Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011, que define o dever de publicidade a todos os órgãos da administração, seja ela direta ou indireta, além das entidades que compõem o terceiro setor, que recebem recursos públicos. Como forma de conhecimento, o princípio da publicidade se torna verdadeiro requisito de eficácia dos atos administrativos, pois
somente vão produzir seus efeitos junto à sociedade quando garantida a publicidade. Por exemplo, em uma avenida expressa em que o movimento de automóveis é enorme, para garantir que os usuários trafeguem com velocidade compatível, a administração expede um decreto que regulamenta a velocidade na via e instala radares ao longo dela para ajudar o controle. No entanto, o simples decreto e a instalação de radares por si só não traz nenhuma eficácia, pois os que utilizam daquela via precisam saber qual a velocidade máxima permitida ali. É necessário que a administração instale placas informando a velocidade máxima permitida na via, produzindo assim os efeitos pretendidos. Vamos fazer agora algumas observações pontuais. É importante saber que o princípio da publicidade não se confunde com publicação. A publicação é uma espécie de publicidade. Além disso, a eficácia dos atos administrativos depende de publicidade, mas não a sua validade. Um ato administrativo editado conforme as disposições legais é um ato válido, mesmo antes de seu conhecimento pela população. Vamos falar agora sobre a exceção ao princípio da publicidade. A regra é que todo ato administrativo deve obedecer ao princípio da publicidade. Mas esse princípio não é absoluto, existe hipótese de sigilo, devidamente justificada para garantir a segurança nacional por motivo de relevante interesse coletivo ou para a proteção da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. Vamos conversar agora sobre o princípio da eficiência. O princípio da eficiência foi inserido no caput do artigo 37 da Constituição pela Emenda Constitucional 19 de 98. A partir de então, o princípio da eficiência entra como princípio expresso. Logo depois da emenda, alguns doutrinadores questionaram a aplicabilidade desse princípio, mas hoje se entende que esse princípio é uma norma de eficácia plena de aplicabilidade imediata. A eficácia é a busca pela obtenção de resultados positivos. Maria Silvia Zanella de Pietro define que o princípio da eficiência apresenta, na realidade, dois aspectos. Pode ser considerado como relação ao modo de atuação do agente público, do qual se espera melhor desempenho possível de suas atribuições, para lograr os melhores resultados. E, em relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, também com o mesmo objetivo de alcançar os melhores resultados na prestação do serviço público. A própria Constituição Federal, alterada pela Emenda Constitucional 19 de 98, define algumas situações de aplicação desse princípio. Por exemplo, o artigo 41 da Constituição foi alterado pela respectiva emenda, criando a avaliação periódica de desempenho dos seus servidores. Mesmo depois da aquisição da estabilidade, como clara concretização do princípio da eficiência. Logo, para os servidores, a eficiência aparece como requisito essencial. O servidor hoje tem que, além de passar em um concurso público, ser aprovado também em uma avaliação especial de desempenho. Além desses princípios expressos no artigo 37, nós temos outros princípios também na Constituição, como o princípio do contraditório e da ampla defesa. Trata-se de princípio expresso no texto constitucional no artigo 5º, inciso 55. Em síntese, é o direito conferido ao particular de saber o que acontece no processo administrativo ou judicial, bem como o direito de se manifestar na relação processual, requerendo a produção de prova e provocando a sua tramitação. No direito processual civil, costuma-se definir como inerente à ampla defesa o direito de defesa prévia, de defesa técnica e o duplo grau de jurisdição. Agora, questiona-se: esses aspectos têm ampla aplicabilidade no direito administrativo? Esses aspectos têm ampla aplicabilidade no direito administrativo, ou seja, em sede de processo administrativo, a ampla defesa abarca todos os aspectos anteriormente elencados, com algumas ressalvas.
relevantes a serem analisadas pontualmente. Vamos falar agora sobre a defesa técnica. A súmula vinculante número 5 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição, ou seja, não gera nulidade no processo. Com a edição da súmula vinculante, afasta a aplicabilidade da súmula 343 do STJ, restando aos particulares acusados em processos administrativos disciplinares a faculdade de se fazerem representar por um advogado. Agora, a defesa prévia. A defesa prévia é a tentativa de formar o convencimento do administrador público. Para isso, é direito do acusado de se defender previamente à decisão administrativa. Todavia, não são todos os casos que admitem a defesa prévia. Em algumas situações emergenciais, em decorrência do princípio da supremacia do interesse público, admite-se o contraditório diferido. Vamos falar agora sobre o duplo grau de julgamento ou direito ao recurso administrativo. Trata-se de prerrogativa que possibilita a reanálise de atos praticados pela administração, por provocação do particular, com a finalidade de evitar que se perpetuem injustiças ou decisões ilegais. Como forma de se sedimentar esse direito, a lei exige a motivação dos atos decisórios em toda a sua amplitude, viabilizando a apresentação de argumentos em sede recursal, independente da possibilidade de discutir posteriormente a mesma matéria por intermédio de provocação do Poder Judiciário. Nesse sentido, reforça o conhecimento dessa garantia a edição da súmula 21 pelo Supremo Tribunal Federal, dispondo que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens para a admissibilidade do recurso administrativo. Analisando este dispositivo, interpreta-se que tal exigência seria inconstitucional por restringir o acesso ao duplo grau e, consequentemente, inviabilizar o exercício do pleno direito da ampla defesa. Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça também editou a súmula 373, definindo que é ilegítima a exigência de depósito prévio para a admissibilidade de recursos administrativos. Vamos falar agora sobre princípios constitucionais implícitos. O primeiro princípio é o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. No direito administrativo, a ideia de que a razoabilidade é inerente à proporcionalidade. A razoabilidade é a atuação dentro de padrões aceitáveis do homem médio, a aceitabilidade social. Ela é uma grande limitadora da discricionariedade administrativa. Este princípio visa impedir a atuação desarrazoada ou despropositada do administrador, definindo que o agente não se pode valer de seu cargo ou função com falsa pretensão de cumprir a lei para agir de forma ilegal e arbitrária, fora dos padrões éticos e adequados ao senso comum. A proporcionalidade é a adequação entre fins e meios. Espera-se sempre uma atuação proporcional do agente público, um equilíbrio entre os motivos que deram ensejo à prática do ato e a consequência jurídica da conduta. A grande finalidade desse preceito é evitar abusos na atuação de agentes públicos, ou seja, impedir que as condutas inadequadas desses agentes ultrapassem os limites no que tange a adequação no desempenho de suas funções em relação aos fatos que ensejam a conduta do Estado. Vamos falar agora sobre o princípio da continuidade. A continuidade traduz-se na ideia da prestação ininterrupta da atividade administrativa. Trata-se, portanto, de exigência no sentido de que a atividade do Estado seja contínua, não podendo parar a prestação dos serviços, não comportando falhas ou interrupções, já que muitas necessidades da sociedade são inadiáveis, como é o exemplo dos serviços de fornecimento de água e energia elétrica. Tal princípio está expresso no artigo 6º, parágrafo 1º
da Lei 8987 de 95 como necessário para que o serviço público seja considerado adequado. Vale ressaltar que o princípio da continuidade está intimamente ligado com o princípio da eficiência, haja vista tratar-se de garantia de busca por resultados positivos. Quanto ao princípio da continuidade, nós temos algumas questões sobre essa matéria. A primeira, se a atuação é ininterrupta, o servidor público tem direito à greve? A segunda, é possível a exceção do contrato não cumprido? E a terceira, é possível a paralisação do serviço público por inadimplemento do usuário? Vamos à primeira questão. Direito de greve. Enxergando o servidor público de forma ampla, a resposta é depende. Por que depende? Depende porque não são só os servidores civis que nós temos como servidor público, mas também os militares. A Constituição veda expressamente aos militares de fazerem greve e se organizar em sindicatos. Essa proibição abrange não só os militares das Forças Armadas, como também os militares estaduais. Por exemplo, como militares estaduais, nós temos as polícias militares e os corpos de bombeiros. Já os servidores civis têm o direito à greve. Está previsto no artigo 37(7) da Constituição, que define o direito de greve a esses agentes, nos termos e condições estabelecidos em lei específica, garantindo ainda o direito à livre associação sindical, que está no inciso 6. No que tange à garantia de se organizar em sindicatos, trata-se de normas de eficácia plena, não dependendo de qualquer regulamentação para que seja exercido o direito pelos servidores públicos. No entanto, em relação ao direito de greve, há necessidade de lei específica para a sua regulamentação. Há aqui uma divergência doutrinária em que alguns doutrinadores entendem que o inciso 7 do artigo 37 da Constituição é norma de eficácia contida, ou seja, tem aplicação imediata e depois vem uma norma para conter os efeitos. E outros entendem que é uma norma de eficácia limitada, ou seja, tem aplicação imediata dependendo de uma lei que a regulamente. O STF entende que o direito de greve dos servidores civis é de eficácia limitada, ou seja, o servidor tem o direito de greve, mas enquanto não vier uma lei que regulamente, ele não pode exercer o seu direito. Além disso, o STF decidiu em julgamento de um mandado de injunção que, enquanto não houver lei específica que regulamente o direito de greve dos servidores, será utilizada a Lei Geral de Greve para que o direito à greve seja exercido. Tal entendimento visa garantir que a omissão legislativa não cause prejuízo a direitos constitucionais e vem sendo reiterado pela Suprema Corte. O STJ decidiu que, se o servidor exercer o direito de greve de forma legal, embora não tenha direito à remuneração pelos dias parados, haja vista não tenha havido a prestação do serviço a ensejar o pagamento, não deve sofrer o corte da remuneração durante o exercício desse direito, desde que o movimento paredista tenha sido realizado licitamente. Nesses casos, o servidor, ao terminar a greve, ficará sujeito à compensação pelos dias parados, sob pena de ressarcir o erário. Por seu turno, o Supremo Tribunal Federal, em 2016, em análise do recurso extraordinário, decidiu, apreciando o tema da repercussão geral, por unanimidade, por maioria na parte conhecida, fixar a tese nos seguintes termos: a administração pública deve proceder ao desconto dos dias de paralisação decorrente do exercício do direito de greve pelos servidores públicos em virtude de suspensão do vínculo funcional que dela decorre, permitida a compensação em caso de acordo. O desconto será, contudo, incabível se ficar demonstrado que a greve foi provocada por conduta ilícita do poder público. Sendo assim, pode-se considerar que o direito de greve do servidor configura uma exceção ao princípio da continuidade,
a despeito de ser exercido respeitando os limites definidos em lei, de forma a evitar-se a paralisação total da atividade pública. Vamos falar agora sobre a exceção do contrato não cumprido. No direito privado, entende-se por exceptio non adimplenti quando o credor não cumpre com sua parte e o devedor se dá o direito a não cumprir o contrato. Da mesma forma, ocorre no direito público. É o direito de suspender a execução do contrato em face do inadimplemento da outra parte. A doutrina tradicional era assente no sentido de que, nos contratos administrativos, a aplicação dessa teoria em benefício do particular contratado pelo Estado ensejaria afronta direta ao princípio da continuidade do serviço público. Sendo assim, os particulares deveriam manter a prestação determinada nos contratos celebrados com o poder público, mesmo diante do inadimplemento deste. Ocorre que, consoante a disposição do artigo 78, inciso 15 da Lei de Licitação, o particular tem o direito de invocar a exceção do contrato não cumprido, desde que a administração seja inadimplente por mais de 90 dias em relação aos seus pagamentos. Com efeito, como garantia à continuidade, o particular contratado pelo ente estatal tem o dever de manter a prestação de serviço mesmo diante do inadimplemento, desde que essa ausência de pagamento não ultrapasse o prazo legal estabelecido. Vamos falar agora sobre inadimplemento do usuário. A Lei 8987/95, em seu artigo 6º, parágrafo 3º, estabelece expressamente que é possível a interrupção nos seguintes termos: é possível interromper a prestação do serviço sem violar o princípio da continuidade por razões de ordem técnicas ou por inadimplemento do usuário, desde que haja uma situação de urgência ou desde que se avise previamente. A interrupção por ordem técnica ninguém discute, pois se cair um poste da rede elétrica, vai prejudicar o fornecimento de energia elétrica. Nesse caso, é indiscutível a impossibilidade de interrupção. Agora, quando a interrupção é decorrente de inadimplemento, há uma divergência doutrinária. Entretanto, essa discussão não entra no mérito das provas de primeira fase. Normalmente, o conteúdo cobrado é sempre o mesmo. É possível que haja interrupção do serviço por inadimplemento do usuário, desde que se avise antes, resguardados os interesses da coletividade. Isso significa que essa interrupção não pode afetar um serviço essencial à coletividade. Vamos ver alguns exemplos. Se um particular não paga energia elétrica, pode interromper? Pode, desde que avise antes. Agora, se um hospital não paga energia elétrica, pode interromper? Nesse caso, não, porque o serviço prestado pelo hospital é um serviço essencial à coletividade, princípio da autotutela. Trata-se do poder que a administração tem de rever os seus próprios atos. Nesses casos, o ente estatal tem a garantia de anular os atos praticados em suas atividades essenciais, quando ilegais, ou revogá-los quando inoportuno ou inconvenientes, sem que seja necessária a interferência do Poder Judiciário. Acerca do tema, a súmula 473 do STF dispõe que a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação pelo Poder Judiciário. Da mesma forma, dispõe o artigo 53 da Lei 9784 de 99 que a administração deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios de ilegalidade ou pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Por fim, vamos falar sobre o princípio da motivação. É dever imposto ao ente estatal indicar os pressupostos de fato e de direito que determinam a prática dos atos administrativos. Dessa forma, a validade de atuação administrativa depende
da apresentação formal dos fundamentos fáticos e jurídicos justificadores da decisão adotada. Assim, a correlação lógica entre os motivos e as condutas deles decorrentes, demonstrando que a atividade estatal se direciona à busca do interesse da coletividade. O interesse da coletividade se dirige à sociedade e, por isso, todas as vezes que um administrador pratica um ato, ele tem que justificar ao povo a razão daquele ato. É um princípio constitucional, mas expresso no artigo 50 da Lei 9784 de 99. Os cargos em comissão são uma exceção ao princípio da motivação, pois são cargos de livre nomeação e livre exoneração.